Com a reforma tributária, você vai precisar muito menos e talvez nem precise mais do seu contador. Esse foi o recado que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu aos empresários e é isso que dá origem a mais esse episódio do Não Caio Nessa. Opa, tudo bom? Meu nome é Caio Melo e a gente está aqui para reagir a esse vídeo do ministro Fernando Haddad dando um recado para os empresários de como a reforma tributária vai ser boa, vai desburocratizar e principalmente como vai demandar muito menos do trabalho do contador. E aí, claro, o empresário ele começa a pensar, pô, será que eu vou precisar mesmo ter um contador? Será que eu vou precisar pagar tudo isso que eu pago para o meu contador? Eu acho que vale a pena a gente analisar esse vídeo, fala por fala, para comentar e ver o que é verdade, o que realmente tem algum fundamento e o que, pô, não dá para cair nessa, né? Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela, mas antes, aquele momento da blogueiragem, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e, ao final, deixa o seu comentário. Não exatamente sobre o que você acha, mas do que dá para se depreender, do que dá para aproveitar dessa fala do nosso ministro da Fazenda, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu colocar na tela aqui pra gente. Estou aqui nos stories do Fernando Haddad oficial, né, para justamente passar para o próximo e a gente conseguir pegar a fala desde o início. Você entra numa empresa hoje brasileira, tem mais contador do que engenheiro. Essa é a realidade do Brasil. Beleza, isso aí, verdade, ok. De fato, né, a gente pode chegar a essa conclusão em várias situações, porque, afinal de contas, temos um sistema tributário extremamente complexo, né? A gente tem ICMS, tem ISS, pô, o ICMS em cada estado é um mundo diferente, tem o ISS em cada município é um mundo diferente, temos os tributos federais que são muito diferentes entre si, com muitas regras, muito mais exceções e pior do que isso, muitas declarações, muitas obrigações acessórias, né? Vamos pegar aqui como exemplo o lucro presumido, que já tinha, né, uma burocracia para atender, e aí a Lei Complementar 224 criou a majoração do lucro presumido, com mais uma etapa de cálculo para pagar mais imposto, né, mais RPJ e CSLL. Né? Vamos falar da tributação de altas rendas, que criou a necessidade de conferir quanto de lucro por mês o empresário tira da sua empresa, e aí o contador tem que ver se esse lucro é isento, se esse lucro é tributável, e aí fazer a retenção, e se não teve retenção tem que fazer o reajuste do valor para calcular a retenção por dentro, e aí tem que entregar a declaração todo mês com essa informação, ou seja, o nosso sistema tributário é uma loucura e realmente, né, uma empresa só para funcionar, só para cumprir as necessidades que o governo exige, precisa de muito trabalho operacional, braçal, burocrático da contabilidade hoje em dia. Isso é verdade, ok, então tamo junto, beleza, né, tamo junto aí nessa fala, essa parte faz sentido. E aí, deixa eu até fazer uma coisa, eu vou abrir o post, porque como tem mais de 1 minuto esse vídeo dele, né, eu quero ir lá direto pro vamos ver ele continuar aqui a fala. Desoneração de encargos e serviços contábeis para fazer a contabilidade da sua empresa, como nunca se viu no Brasil. Então, qual é a premissa dele? Com a reforma tributária, né, a partir de 2027, produzindo efeitos, já saindo PIS e COFINS, entrando CBS, né, a gente tem vídeo aqui no canal com todo esse cronograma da reforma tributária do consumo. Mas a premissa do ministro é de que, olha, a gente vai ter uma reforma tributária que vai diminuir a necessidade operacional de um jeito que nunca se viu no Brasil. Entendi, vamos continuar aqui. O ano que vem começa uma transição 100% aprovada já no plano federal e começa nos entes subnacionais pouco depois. Nós somos, como vocês sabem, um país federativo e cada cidade do Brasil
são 5.570. Cada estado do Brasil são 26. O Distrito Federal e a União, cada uma dessas unidades tinha um sistema tributário próprio. E uma guerra entre esses sistemas tributários. De fato, isso é verdade, né? Eu até comentei aqui antes no vídeo. A gente tem, de fato, um manicômio tributário no Brasil, porque se você, por exemplo, vende mercadoria, você está sujeito ao ICMS, e aí o ICMS de cada estado, apesar de ter uma lei geralzona, né, Lei Candir, cada estado tem regras completamente diferentes, formas de apuração, declarações diferentes, alíquotas diferentes, e de fato, IBS, CBS, né, os novos tributos sobre o consumo, depois dessa transição, que vai até 2033, vai criar uma regra única, ou seja, independente do estado ou do município que você esteja no Brasil, serão as mesmas regras. Isso facilita para quem presta serviço e para quem vende mercadoria. De fato, isso é um nível de simplificação. Ok? Vamos continuar aqui, né? Vamos continuar com o que o nosso prezado Fernando Haddad está falando. Em busca de atração de investimento, seja no setor de serviços, caso da guerra fiscal entre os municípios, né? Seja no setor da indústria, guerra fiscal entre os estados. Você entra numa empresa hoje brasileira, tem mais contador do que engenheiro. Né? Essa é a realidade do Brasil. O melhor está por vir. A partir do dia 1º de janeiro de 2027, portanto, daqui menos de um ano, entre em vigor a maior reforma tributária já feita na história do país. Será um IVA 100% digital. Muito bem. Então, agora, qual que é o ponto? Até aí, parece que está tudo certo. Mas é aqui que eu quero que você preste bastante atenção comigo. A premissa é de que, como a reforma tributária do consumo vai simplificar em relação ao que é muito complexo hoje, que isso está superada essa necessidade de análise. Mas isso não é verdade absoluta. Por quê? Porque a reforma tributária do consumo, apesar de simplificar na quantidade de regras, ainda assim tem muitas regras, muitas exceções. E principalmente, essas regras e exceções vão ter que ser verificadas no momento em que você cota, orça para comprar. Por quê? Porque como os novos impostos vão ser por fora, você vai ter que ser capaz de conferir se você tem um fornecedor A e um fornecedor B em regimes diferentes, talvez não seja só o preço que você tenha que olhar, mas sim o desembolso total, separado em o que vai ser custo efetivo e o que vai ser crédito, ou seja, imposto recuperável, tributo recuperável. Por outro lado, eu vou ter que analisar de que forma que eu faço o meu negócio chegar num preço competitivo que me garanta alguma margem de lucro, mas que também não fique muito mais alto do que os meus concorrentes. Então eu vou ter que fazer uma análise tanto da minha relação com os fornecedores, quanto com os meus clientes. Beleza? Me parece que a maioria dos empresários não tem internamente hoje capacidade de fazer isso. Outra coisa importante que o Fernando Haddad fala sobre essa coisa do IVA 100% digital. E, de fato, a reforma tributária do consumo traz uma inteligência tributária, mas que fala muito forte na garantia da arrecadação. Por exemplo, hoje em dia, você tem que ativamente preencher e entregar a declaração. Uma das pretensões da reforma do consumo é a tal da apuração assistida. O que ela significa? Significa que, uma vez que ela exista, você não vai mais ativamente ter que criar, preencher e enviar a declaração. O governo, com base nas notas fiscais que ele tem conhecimento, ele vai preencher a declaração e vai dizer para a empresa, assim, ó, tá aqui a declaração. Ou você, dentro do prazo, entra para conferir e ajustar para mais ou para menos,
ou, chegando no prazo, eu vou considerar entregue a declaração, confessado o imposto e você tem que pagar. Aí eu quero te perguntar, empresário, você confia 100% no governo para preencher a declaração de quanto você deve de imposto? Você confia no governo para dizer que é exatamente aquele valor a pagar? Você tem certeza absoluta, você bota a mão no fogo de que o governo não vai errar sem querer para mais o seu débito? Você confia 100% que o governo não vai, sem querer, esquecer de alguns créditos e com isso tudo você pagar mais do que deve? E aí o split payment aparece, o recolhimento pelo adquirente aparece como mecanismos, de novo, para garantir a arrecadação. Quando um cliente for pagar para o fornecedor, teremos mecanismos para que automaticamente o valor do imposto vá direto para o governo e a empresa receba líquido, ou seja, o dinheiro do imposto, no mundo ideal, de acordo com a reforma tributária, o dinheiro do imposto ele não sai do bolso do consumidor para ir para o bolso do vendedor, para ele apurar o imposto e depois pagar. Isso vai direto para o governo. Portanto, isso vai prejudicar o fluxo de caixa das empresas. E, de novo, você confia 100% de que essa retenção automática, esse split payment, vai ser do valor correto? Ou você acha melhor haver algum tipo de conferência, algum tipo de análise, algum tipo de auditoria, algum tipo de conciliação em todos esses procedimentos? Quando eu escuto essa fala do ministro Fernando Haddad, o que eu percebo é o seguinte, assim, olha, nas entrelinhas me parece falar algo que o empresário quer escutar. Olha, vai ter menos burocracia, e que bom que tenha menos burocracia. Olha, você vai precisar de menos trabalho burocrático operacional, que ótimo, né? Agora, sai o trabalho operacional de lançar as coisas e entra o trabalho de análise. Análise de preço, né, de preço de compra, análise de preço de venda, análise de margem, análise de fluxo de caixa, análise e conciliação para ver se o governo está falando direitinho dentro da declaração, se não tem débito a mais, se não tem crédito a menos, se foi retido só o que era devido ou se fizeram uma retenção maior do que era devido e prejudicou o teu fluxo de caixa, se a devolução dos valores indevidos está acontecendo dentro do prazo correto. Então veja, é uma meia-verdade. De fato, a reforma tributária, se tudo acontecer como está prometido, nós teremos uma simplificação do processo burocrático de como entregar declarações e pagar os impostos. Mas nós teremos destaques em documento fiscal, análises antes de comprar, análises antes de vender e análises para garantir que o governo esteja fazendo direitinho, sem querer errar para mais ou para menos. Beleza? Fica de olho, né? Aqui eu vou dar uma dica, extrapolando o objetivo desse quadro, fica de olho, porque às vezes o que falam pra gente pode não ser efetivamente uma mentira, mas pode ter nas entrelinhas algo um pouco diferente. Será que o contador é o grande inimigo do empresário? Ou será que o contador está só prestando serviço de uma coisa que é necessária porque as regras do jogo, que olha só, quem cria o governo, exigiram até hoje? Então fica de olho. Será que você pode confiar 100% nessa pessoa? Talvez sim, talvez não. Isso é você que vai me dizer. Mas esse negócio de que vai estar tudo 100% automático, digital, funcionando, que você não precisa se preocupar com nada, olha, eu sinceramente não caio nessa.